Galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nessa terça-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem, cara. Tivemos uma rodada muito boa, tivemos uma rodada recheada de boas histórias, né? Tivemos uma derrota inesperada, tivemos um novato aparecendo do nada, tivemos um jogador assumindo a paternidade de outra equipe, né? Tivemos isso, tivemos um retorno muito impactante, muito esperado. Então, cara, tivemos muita coisa boa na rodada de ontem, então vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu para começar já essa terça-feira da melhor forma possível. Antes, irmão, rapidinho, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela moral aqui no meu trabalho, dá essa moralzinha para mim, quebra essa para mim. É só se inscrever, clica no link. Clica no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo para se inscrever e deixa o seu like, deixa o seu joinha, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre a vitória do Milwaukee Bucks por 109-102 contra o Orlando Magic. Foi um jogo onde o Bucks controlou muito bem a partida, né? O Bucks não foi espetacular, mas o Bucks teve um ótimo nível, né, durante todo o jogo. Sofreu ali, né, um aperto no último período, o Magic conseguiu ali dar uma acelerada no jogo, fez o Milwaukee ficar com medo, mas o Bucks conseguiu se controlar e conseguiu garantir a sua 17ª vitória na temporada. Já o Magic conseguiu a sua 20ª derrota, né, cara? Realmente a situação do Magic não tá nada boa. Cabe destacar o Giannis Antetokounmpo, né, com mais um duplo-duplo. Foram 34 pontos e 13 rebotes pro Giannis, que tá jogando no nível Giannis, né? Essa é a grande verdade. Não é surpresa nenhuma o Antetokounmpo meter esses números, porque é o padrão Antetokounmpo de qualidade. Boa vitória do Bucks, mas poderia ter sido um pouquinho mais fácil. Aí eu vou concordar com você. Controlou bem? Controlou bem. Mas poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo. Essa é a grande verdade. Tivemos um jogaço entre Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks, cara, foi um jogo extremamente equilibrado, foi uma trocação franca dos dois lados, e o jogo só foi decidido no quarto período pela dupla do Oklahoma, né, cara? Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander destruíram no quarto período, ambos marcaram 12 pontos cada um e comandaram essa vitória absurda do Oklahoma por 121-114, um jogo enorme, um jogo muito bom, muito grande e uma das grandes vitórias do Oklahoma na temporada, cara, sem dúvida nenhuma, enfrentando um Atlanta com o Trae Young bem, com o DeJounte Murray bem, com certeza foi uma das grandes vitórias do humilde Oklahoma City Thunder. Thunder conseguiu sua 11ª vitória, Hawks a sua 11ª derrota. Shai Gilgeous-Alexander foi o grande destaque do jogo, na minha opinião. Meteu 35 pontos e ao lado de Josh Giddey foi decisivo no momento em que o Oklahoma mais precisou, cara. Grande jogo, foi um grande jogo mesmo. Boston Celtics, falando em grande jogo, hein? Boston Celtics conseguiu uma grande vitória para cima do Toronto Raptors, conseguiu vencer por 116-110, um jogo que começou com o Toronto bem superior no primeiro tempo. O Toronto foi muito melhor do que o Celtics no primeiro tempo, conseguiu abrir uma boa vantagem, só que na volta do intervalo, no terceiro período, o Celtics simplesmente engoliu o Toronto Raptors. Simplesmente isso, o Celtics teve um volume ofensivo bizarro e defensivamente mostrou de novo que pode vencer jogos com a defesa. No terceiro período, Celtics cedeu apenas 18 pontos para Toronto e conseguiu meter 35. E no quarto período, apesar do Raptors ter conseguido alguns ótimos momentos, Boston conseguiu se manter seguro, se manteve firme e garantiu a sua 20ª vitória na temporada. Celtics é o primeiro time a conseguir 20 vitórias na temporada até aqui, hein? Isso não é pouca coisa. Já Toronto, né, 12ª derrota, Toronto vai, sabe, se complicando um pouquinho na Conferência Leste. Tá muito cedo, tá, mas o Toronto não consegue, sabe, engatar uma sequência. Tá faltando uma sequência de vitórias pro Toronto Raptors, tá? Jason Tatum foi o grande nome da partida, foram 31 pontos e 12 rebotes pro Jason Tatum, tá jogando uma barbaridade, moleque, mas cabe destacar o Pascal Siakam pelo lado do Raptors, cara, jogou bem demais, 29 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, Siakam voltando a ser o Siakam antes da lesão, cara, tá jogando muito bem mesmo, Siakam, grande vitória do Boston Celtics.
Tivemos uma vitória, cara, essa aqui foi surpresa, hein? O Houston Rockets venceu o Philadelphia 76ers por 132-123 num jogo que teve direito a overtime, tá? Foi um jogaço onde o Houston, pasmem, o Houston foi superior ao Philadelphia durante todo o jogo. O Houston jogou melhor do que o Sixers. Só que no quarto período, acho que o senso de urgência bateu no Philadelphia e o Sixers conseguiu dar um gás, conseguiu colocar pontos no placar e forçou o overtime. Mas se a gente for pegar o todo, o Houston foi superior. O Houston foi superior. E no overtime ficou claro que o Houston estava com muito mais gás do que o Sixers. Ficou claro para mim que o Sixers gastou tudo que tinha no quarto período. Tanto é que Houston conseguiu vencer no overtime por 24-16 e conseguiu a sua singela 7ª vitória na temporada. E o Sixers, a sua 12ª derrota, e vai por mim, meu amigo. É uma derrota que machuca muito o Philadelphia, porque o Philadelphia saiu desse jogo sabendo que foi pior do que um dos times que tem uma das piores campanhas da temporada, meu amigo. E com certeza isso mexe com o psicológico. O Jalen Green teve uma excelente atuação, foram 27 pontos e 7 assistências para o armador da equipe do Houston Rockets, enquanto pelo lado do Philadelphia, ele, Joel Embiid, tentou salvar a pátria, não conseguiu, mas conseguiu sair com 39 pontos e uma atuação muito boa para o pivô do Philadelphia. Não dá para dizer a mesma coisa da equipe do Philadelphia, né? Memphis e Miami também fizeram um excelente jogo. Memphis venceu por 101-93. O jogo começou com o Grizzlies muito melhor, né? O Grizzlies com volume ofensivo muito maior. Miami se segurou ali na defesa em alguns momentos, mas o Memphis teve um ótimo ritmo no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo deu uma bela de uma equilibrada, né? As duas equipes conseguiram travar duelos muito bons, né? Tivemos ótimas posses defensivas dos dois lados. Os ataques não tiveram tanta facilidade assim para pontuar, só que por conta da vantagem que o Memphis abriu no primeiro tempo e por um ótimo controle do armador Theo Jones, a equipe do Grizzlies conseguiu sair com a sua 15ª vitória e Miami a sua 13ª derrota. Miami campanha negativa ainda, Miami não consegue sair dessa campanha negativa. São 11 vitórias e agora 13 derrotas. Theo Jones, como eu disse, foi o grande destaque do Memphis Grizzlies e, por consequência, o grande destaque do jogo foram 28 pontos e 10 assistências para o armador. Cara, jogou muita bola. O Theo Jones, que é um cara que eu particularmente gosto muito, tanto é que eu defendi demais a renovação dele no Memphis Grizzlies. Vamos falar agora sobre Clippers e Charlotte Hornets, né, cara? Esse jogo tinha tudo para ser um jogo esquecível na rodada, só que o retorno de Kawhi Leonard fez esse jogo ganhar, sabe, um brilho a mais. E para quem assistiu, com certeza se sentiu satisfeito com o que viu, porque viu primeiro um jogo muito bom, um jogo muito disputado e viu o Kawhi Leonard mostrar que ainda é o Kawhi decisivo, mesmo voltando de mais uma lesão. Clippers venceu por 119-117 e deixou só aqui fazer um resumão do que foi o jogo para vocês, porque cabe uma atenção especial para esse retorno do Kawhi. No primeiro período, o jogo foi extremamente equilibrado, tá? As duas equipes jogaram basicamente igual, para ser bem sincero, ambas com estratégias bem parecidas, explorando a média distância, não forçando tanta bola de longa distância, forçando um pouquinho mais o jogo por dentro. E nessa trocação de jogo por dentro, o Clippers foi um pouquinho melhor e conseguiu ter 2 pontos de vantagem no final do primeiro período. Só que assim, jogo muito igual. No segundo período, o jogo continuou bem parecido, só que o banco do Clippers fez a diferença, cara. O banco do Clippers conseguiu produzir 16 pontos e levou a equipe para o intervalo tendo uma boa vantagem no placar. Na volta do intervalo, meu amigo, Terry Rozier teve um volume muito bom no ataque, conseguiu meter 13 pontos e liderou um atropelo do Charlotte Hornets no terceiro período, cara. A grande verdade é essa. Charlotte conseguiu atropelar o Clippers no terceiro período, conseguiu virar e conseguiu abrir vantagem, cara. O Charlotte
mandou no jogo no terceiro período, essa é a grande verdade. Só que no quarto período, meu amigo, o banco do Clippers novamente entrou em cena, né? O banco do Clippers conseguiu produzir 20 pontos, conseguiu tirar a vantagem do Hornets, faltando ali 1 minuto e meio para terminar. O Charlotte conseguiu retomar a vantagem que tinha conseguido no terceiro período, só que aí, meu amigo, o homem apareceu. Kawhi, que estava tendo um jogo bem discreto, apareceu muito bem na reta final desse jogo. Kawhi conseguiu empatar o jogo depois de pegar um ótimo rebote ofensivo. E na última posse, foi para 1 contra 1. Chamou ali no step back e matou a bola que deu a vitória para o Los Angeles Clippers. Clippers conseguiu sua 14ª vitória, Charlotte a sua 17ª derrota e Kawhi mostrou que ainda é o Kawhi decisivo de sempre. Kawhi terminou o jogo com 16 pontos, foi uma atuação discreta, só que uma atuação decisiva quando precisou. Cabe destacar o ótimo trabalho do John Wall, que liderou o ótimo banco do Clippers nesse jogo. O John Wall terminou com 12 pontos e 12 assistências, mas também temos que destacar Terry Rozier, da equipe do Hornets, que conseguiu meter 22 pontos e 8 assistências no jogo. Mas ó, bela vitória do Clippers e belo retorno do Kawhi Leonard, que a partir do momento que ele tiver mais sequência de jogos, com certeza ele vai voltar ao nível Kawhi de excelência, tá bom? Ontem tivemos um teste de paternidade, né, cara, sendo feito, né? O Luka Doncic fez o teste para ver se ele era mesmo o pai do Phoenix Suns e, meu amigo, ele passou, né? Ele passou no teste. O Dallas Mavericks amassou o Phoenix Suns por 130-111 e o Luka Doncic assumiu que é sim o pai do Phoenix Suns. Desde do jogo 7 das semifinais de conferência da temporada passada, o Luka Doncic estava nessa dúvida se ele iria mesmo assumir a paternidade, mas sim, assumiu a paternidade, botou o Phoenix Suns no bolso e o Dallas amassou. Ó, esse jogo aqui, pra ser bem curto mesmo, porque tem vídeo no canal analisando esse confronto inteiro, esse jogo foi decidido no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, o Dallas, assim, colocou o Phoenix totalmente no bolso. Dallas teve um volume ofensivo simplesmente absurdo. Foram 67 pontos feitos, 11 assistências distribuídas, 10 de 22 para 3 pontos, 56% de field goal. Luka Doncic foi simplesmente impressionante no primeiro tempo. O moleque terminou o primeiro tempo com 24 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 69% de field goal e 4 bolas de 3 convertidas, enquanto o Phoenix, cara, não conseguiu ter volume algum de jogo. Phoenix teve apenas 41 pontos no primeiro tempo inteiro, 34% de field goal, 29 para 3 pontos, 7 turnovers e, ó, só o DeAndre Ayton conseguiu ter mais de 10 pontos no primeiro tempo. Devin Booker, inclusive, o rival, entre aspas, do Luka Doncic, foi pífio no primeiro tempo. Pífio. E a partir do segundo tempo, meu amigo, assim, o Dallas só controlou, sabe? Terceiro período, o Phoenix até que foi um pouquinho melhor, conseguiu ele ter um pouquinho mais de volume de jogo, só que o Luka Doncic, meu amigo, meteu 9 pontos, distribuiu 3 assistências, meteu ali um ankle breaker impressionante pra cima do Cameron Payne, e assim, cara, comandou até o final. Quarto período, inclusive, foi só protocolar, porque o Dallas botou uma vantagem que o Phoenix, pelo jeito que tava jogando, nunca ia conseguir pegar o Dallas. Dallas consegue sua 12ª vitória, Phoenix a sua 8ª derrota, e eu me arrisco a dizer que esse foi um dos, se não o pior jogo do Phoenix Suns na temporada, cara. Realmente o Phoenix jogou muito mal. Luka, que agora é, ó, papai do Phoenix Suns, terminou com 33 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Spencer Dinwiddie também jogou muito bem, conseguiu 21 pontos. Pelo lado do Phoenix, cara, só para não ficar sem destacar ninguém, vou destacar o DeAndre Ayton, que fechou o jogo com 20 pontos e 8 rebotes. Jogou bem o DeAndre Ayton na medida do possível, mas o Phoenix em si, cara, atuação muito ruim. O Devin Booker, só para fechar aqui o jogo, Devin Booker meteu apenas 11 pontos, cara. Foi uma atuação bem ruim mesmo da equipe do Phoenix Suns, e o Devin Booker, né, no bolso do Luka Doncic. Essa é a grande verdade. E para fechar o vídeo, vamos falar aqui sobre uma vitória, cara, que eu não esperava.
que foi a vitória do Indiana Pacers pra cima do Golden State Warriors. E por que eu não esperava? Porque o Indiana é um time ruim? Não, porque o Indiana tava sem seus, talvez, 2 principais jogadores na temporada. Tanto o Haliburton como o Miles Turner não jogaram. Ah, Luiz, o Warriors jogou sem o Andrew Wiggins, beleza, mas a falta que o Haliburton e o Turner fazem pro Indiana nem se compara à falta que o Wiggins fez pro Golden State, cara. E mesmo assim o Indiana venceu por 112-104, sabe? Um jogo que foi muito bom. Um jogo que foi muito bom, mas que a defesa do Pacers foi excelente, né? No primeiro tempo, o Indiana foi bem superior, na minha opinião. O Indiana foi bem superior. No ataque, o Nembhard, que teve a melhor atuação da sua carreira até aqui, e Benedict Mathurin foram muito bem, conseguiram explorar muito bem o pick and roll, atacaram bem o garrafão do Golden State. E o Warriors só não foi pro intervalo com a desvantagem de mais de 15 pontos, porque o Klay Thompson pegou fogo ali no segundo período, né? O Klay Thompson conseguiu fechar o primeiro tempo com 19 pontos e 5 bolas de 3, e se não fosse ele, com certeza o Warriors teria tido uma vida bem mais difícil no segundo tempo, porque assim, o Indiana meteu 9 pontos, mas pelo volume que o Indiana botou no jogo e pelo ótimo trabalho defensivo, poderia ter botado tranquilamente 15 pontos de vantagem no final do primeiro tempo. Cabe destacar a performance brilhante da defesa do Indiana em relação ao Stephen Curry, cara. O Indiana trancou o Stephen Curry completamente no primeiro tempo. Curry terminou o primeiro tempo com 4 pontos, cara. 4 pontos. Isso é um desempenho, assim, pífio do Stephen Curry. Principalmente se a gente for comparar com o que o Curry já fez nessa temporada, cara. Então, assim, muito mérito do Indiana, defendeu muito bem. Na volta do intervalo, o Golden State voltou melhor, o Warriors voltou melhor, só que o Indiana, depois ali de um período de oscilação, conseguiu retomar o bom ritmo, o bom volume, o Nembhard voltou a jogar bem, armou bem a equipe do Indiana, conseguiu distribuir muito bem o jogo, e o Pacers conseguiu ali se manter muito bem no jogo, se manteve bem pro último período. No último período, Jordan Poole e Klay Thompson tiveram ali uma boa explosão, né? Conseguiram ter um bom volume, o Klay Thompson meteu muita bola e em 3 minutos o Golden State já conseguiu empatar e virar o jogo. Só que o Rick Carlisle, né, treinador do Indiana Pacers, foi muito bem, pediu timeout, deu ali uma chamada nos jogadores, botou a Isaiah Jackson de volta no jogo, ele que estava fazendo uma ótima partida defensiva, voltou ele para o jogo e a partir daí, a partir desse timeout, o Indiana não perdeu mais o controle, cara. O Isaiah Jackson trancou o Stephen Curry na defesa na enorme maioria das posses, né? O Curry, inclusive, só conseguiu pontuar no quarto período em lance livre, porque com bola rolando, o Isaiah Jackson trancou o Stephen Curry e, ofensivamente, Nembhard acabou com o jogo. No final, o Indiana conseguiu a sua 13ª vitória e o Warriors a sua 12ª derrota, apenas a segunda dentro de casa. Eu falei na análise de ontem desse jogo, inclusive vale a pena assistir, sobre o trabalho específico da defesa que o Indiana teve em relação ao Stephen Curry. Alguns números que comprovam essa ótima performance defensiva. O Curry fechou o jogo com 12 pontos, 3 de 17 no field goal, 2 de 10 para 3 pontos, 3 turnovers e um plus-minus de menos 17. Ah, Luiz, o Curry jogou mal. Cara, eu acho que o Curry jogou mal por influência da defesa do Pacers, cara. O Pacers defendeu muito bem o Stephen Curry. Pra mim, assim, o grande fator de decisão desse jogo não foi o Nembhard, que teve sim uma atuação brilhante com 31 pontos, 13 assistências. O moleque destruiu. Mas pra mim, o fator de desequilíbrio aqui foi a defesa, cara. A defesa do Pacers foi absurda. E o trabalho que o Pacers fez no Stephen Curry, nenhuma equipe fez nessa temporada. Nenhuma equipe conseguiu limitar tanto o Curry como o Indiana fez, cara. Então, parabéns aí ao Rick Carlisle, que tá mostrando que ainda é um treinador de primeira prateleira na NBA, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou. Comenta aqui a sua visão sobre os jogos. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, que ajuda muito, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E é isso. Ah, rapidinho, se quiser conferir todos os jogos dessa temporada, você tem que ter o NBA League Pass.
E para testar o League Pass por 7 dias grátis, tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e garantir já o seu. Então aproveite, garanta já o seu League Pass. E é isso, tamo junto, grande abraço, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo e até a próxima, galera. Tchau, tchau.